Olá, estamos trazendo mais um vídeo para você, hoje com o tema O Mal do Pão Branco. Tire de sua casa. O pão branco ele está presente nos lares do povo brasileiro. Com certeza você que está a me ouvir, come ou já comeu. Ele é bem aceito, está praticamente em todas as casas. Vem acompanhado muitas vezes por recheios. Às vezes você usa margarina, manteiga, ovos, mortandela, salame, queijo e recheios. Ele é barato, gostoso, se encontra na padaria da esquina. Vende por peso, vende por quantidade. No entanto, esse pão branco, tão famoso, tão usado nos lares do povo brasileiro. Muitos usam porque sai de casa muitas vezes atrasado, não tem tempo para fazer uma comida demorada, então ele prefere comer o pão baratinho, muitas vezes 2, 3, 4, 5 pães já deixa a pessoa farta. Mas esse pão, ele tem um lado mau da situação. Ele pode causar vários problemas e um deles é o diabetes. Aqui nos diz que o consumo de pão branco pode levar a diabetes. Paula Klock, nutricionista da PB, Consultoria e Nutrição, explica que o pão branco é composto basicamente de farinha processada, carboidrato simples, que tem ação semelhante ao açúcar, podendo levar a uma resistência à insulina e futuramente diabetes. Infelizmente, a pessoa que consome constantemente este alimento pode desenvolver a diabetes, porque é rico em carboidrato. Os carboidratos são transformados em açúcares. Então, a pessoa que consome este alimento por muito tempo, e nós sabemos que ele é consumido por muito tempo, muitas vezes desde quando criança, somos acostumados a se alimentar dele. E essa farinha, por ser refinada, não ter praticamente nenhum nutriente, ela vai minando a nossa saúde ao longo do tempo. Pão branco não promove saciedade e provoca inchaço. Ainda de acordo com Paula Klock, o pão branco é pobre em nutrientes e não contém fibras em sua composição. Ou seja, seu consumo não promove saciedade. O fermento biológico também é engordativo e provoca inchaço. Diz por isso, é recomendado que se opte sempre pelo pão integral, rico em fibras e, se possível, em grãos que trarão saciedade e equilibrarão a compulsão, sem ganho de peso ou prejuízo ao corpo. Destaca a nutricionista. Paula reforça que o pão integral apresenta melhor qualidade nutricional do que o pão branco, por possuir farinhas não refinadas. Ou seja, esse tipo de pão, ele apenas incha. E muitas vezes a pessoa até sente aquela sensação de satisfeito, mas o seu corpo não teve benefício nenhum, não tem nutrientes, não traz nada praticamente para o corpo. Tem pessoas que se alimentam a vida toda de pão branco. Com certeza, esta pessoa já tem sérios problemas de saúde. Um alimento como este, que não tem nada a oferecer, nunca deveria ser introduzido na nossa casa. E se fosse, seria uma vez ou outra. Se alimentar de algo que na realidade não alimenta, não é inteligência, não é sabedoria. Usar algo que não traz nenhum benefício a não ser doença, não é sinal de inteligência. A gente precisa raciocinar e tomar uma decisão de tirar dos nossos lares tudo aquilo que não tem benefício nenhum. O que é que adianta você encher sua barriga e estar desnutrido?
O que é que adianta volume se você não está sendo alimentado? Mas o pão integral, esse sim. Esse promove saúde, ele é rico em fibra e ele traz saúde para o nosso corpo. E as pessoas que se alimentam de alimentos naturais, saudáveis, têm saúde e têm uma qualidade de vida melhor. Pães são ricos em carboidratos e podem levar ao ganho de peso. Paula Couto destaca que qualquer tipo de pão apresenta ingredientes ricos em carboidratos, seja na versão integral, sem glúten, ou com farinha branca. O consumo exagerado de carboidrato, sem um aumento do gasto energético, é transformado em gordura, ou seja, a pessoa ganhará peso, explica. Assim, vale ressaltar que nem mesmo os pães integrais devem ser consumidos em excesso. Então a gente precisa entender que esses pães, tanto natural como não, tanto integral como aqueles que não é, que é o caso do pão branco, ele deve ser comido com moderação. No entanto, a gente não come todos os dias pães integrais. Porém, a maioria dos brasileiros todos os dias comem o pão branco, por ser mais barato, por ser fácil e por estar aí disponível em todas as padarias. Então, esse pão pobre em nutrientes, mas rico em carboidrato, e muitas vezes por você não gastar, por ter uma vida sedentária, por não praticar exercício, por não ter uma atividade braçal, para poder que essa energia seja gasta, então ele se transforma em gordura e ali o indivíduo passa a ganhar peso. Agora um peso doentio, não um peso saudável. Ele está inchando, ele está tendo gordura, ele está tendo com certeza excesso de toxina. A maioria dos pães possui glúten. O glúten é uma proteína encontrada no trigo, aveia, centeio e cevada. A nutricionista Paula explica que para algumas pessoas, os chamados celíacos, a ingestão dessas proteínas é prejudicial à saúde, causando reações alérgicas. No entanto, não é só o celíaco que se beneficia ao não ingerir produtos que contenham glúten. Pesquisas sugerem que a ingestão frequente de grandes quantidades de proteína por pessoas hipersensíveis afeta algumas funções do corpo, podendo causar alguns sintomas como constipação intestinal, rinite, asma, artrite, dermatite, alterações de humor, ansiedade e depressão, explica profissional. Um grande número de pessoas observa que os sintomas são atenuados e até desaparecem com a retirada deste alimento alergênico da dieta, acrescenta. Muitos pães possuem açúcar. Pouca gente sabe, mas muitos pães possuem açúcar. Pouca gente sabe, mas muitos pães possuem açúcar em sua composição, o que, é claro, pode ser prejudicial à saúde. O açúcar refinado não tem nenhum valor nutricional. Seu consumo eleva a glicemia rapidamente, aumentando a insulina e, consequentemente, o depósito de gordura no organismo. Além disso, ele está associado ao aumento de doenças inflamatórias, desequilíbrio da microflora intestinal, aumento da proliferação das bactérias e fungos no organismo, destaca a nutricionista Paula Klock. Conhecendo os maléficos que o consumo em excesso de pães pode oferecer, surge a dúvida: como escolher um bom pão? A nutricionista Paula destaca que um bom pão não deve apresentar farinha branca,
em sua composição. Esta é apresentada no rótulo dos alimentos como farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. Muitos pães denominados integrais apresentam muito mais farinha branca do que farinha integral. É importante observar os primeiros ingredientes presentes no rótulo dos alimentos, pois estes estão descritos do que estão em maior quantidade para os que estão em menor quantidade do produto. Ou seja, os primeiros ingredientes devem ser integrais: aveia, centeio, trigo integral, linhaça, etc. Explica ainda, de acordo com a nutricionista, além dos pães integrais, os sem glúten também são boas opções para um consumo rotativo, pois o ideal é variar o tipo de carboidrato a cada dia. O problema do glúten e o consumo diário em diversas refeições acrescenta. Infelizmente, as pessoas comem pão não em vez em quando, mas constantemente. E essa demanda de pão ou de pães consumida ao longo dos anos por pessoas que infelizmente não escolhem um alimento melhor, mais sadio, só pelo fato muitas vezes de não quer ter trabalho, de ser mais prático. Outras vezes, por infelizmente não ter condições, opta para o pão. No entanto, esse alimento é prejudicial à saúde. No livro do Dr. Márcio Bom Tempo,